Bom, nesse problema, nós temos aqui uma corrente elétrica constante passando por esse fio aqui. Corrente constante, então gera um campo magnético em torno do fio constante pela lei de Ampère, tá? Dado então por μ0I sobre 2πr, onde é a distância até o fio. No entanto, essa espira que está aqui, ela não está parada. Se tivesse parada, o fluxo seria constante, a derivada temporal do fluxo seria zero, não haveria força eletromotriz. No entanto, ele fala que essa espira está sendo afastada com velocidade constante. Então, ele dá as dimensões da espira, A, B, e fala o seguinte, olha, quando o centro da espira está a uma certa distância, que ele fala que é 1,5 B, calcule o valor absoluto do fluxo magnético e a corrente induzida. Então, vamos lá. Em torno desse fio tem um campo magnético dado por μ0I sobre 2πr, onde é a distância do fio até o ponto. Então, como a corrente vem da direita para a esquerda, as linhas de campo aqui dentro dessa espira, na parte de cima do fio, apontam para dentro da tela. E aqui embaixo apontariam para fora da tela. Então, aqui nós temos linhas entrando nessa espira. Bom, então eu vou ter que calcular o fluxo. O fluxo nada mais é do que B, o elemento diferencial de fluxo, B vezes dA, porque o B é constante, então a área que varia. Quanto que é essa área infinitesimal? Vai ser esse lado A vezes uma certa altura dr. Então, meu elemento diferencial de área ou de retângulo é um AdR. Bom, então eu vou integrar esse meu fluxo de onde? Dessa posição até essa posição. Quanto vale essa posição? Ele fala que ele quer saber quando uma condição que o R é igual a 1,5 B. Então, isso aqui é R menos B sobre 2. Então, essa linha aqui ó, está em relação ao fio a R menos B sobre 2. E o fim da espira está a R mais B sobre 2. Então, eu vou integrar de R menos B sobre 2 até R mais B sobre 2. Qual que é o diferencial de fluxo? É esse BAdR. Então, o B é dado por μ0I sobre 2πr e o AdR está aqui. Bom, tira o que é constante, μ0 é constante, I é constante, A é constante, 2π é constante, sobra a integral de R dr. B, R menos B sobre 2, AR mais B sobre 2. Então, aqui vai surgir um LN. Então, a integral disso aqui é μ0 IA sobre 2π vezes LN de R mais B sobre 2 sobre R menos B sobre 2. Esse é o fluxo. Então, se ele coloca lá que o R está a 1,5 de B, substituindo aqui como 1,5 de B e fazendo as contas, esse fluxo, trocando aqui os números, vai dar em torno de 14 nanometers. Muito pequenininho. Bom, vamos continuar. E o módulo da força eletromotriz induzida. Bom, então vamos lá. Esse módulo aqui, então esquece mesmo, que é o valor absoluto, é o dφ dt. Vai dar, então, tem que derivar essa expressão no tempo. Então, isso aqui vai dar μ0 e A2π tudo constante. Repara que dentro do Ln eu tenho esse R aqui. O que é o R? O R é a distância do fio até o meio da espira. Como essa espira está em movimento, com velocidade v constante, esse R varia com o tempo. Então, esse R vai ter que ser derivado aqui, esse termo aqui. Então, vamos resolver essa derivada temporal de Ln de algo disso sobre isso. Então, vamos resolver só esse termo aqui primeiro, aqui, ó, tá? Eu chamei de x. Então, essa derivada eu posso escrever como Ln disso menos Ln disso aqui. Então, quebro o problema em dois, para ficar um pouco mais didático aí. Então, vamos lá, minha calculadora x vale derivada temporal disso menos derivada temporal disso. Mas quanto que é a derivada temporal de Ln de uma função aqui de t? Bom, lembra que o r é uma variável que depende de t. O r é vt. Então, esse cara depende de t, não é constante, não. Então, derivada do Ln aqui de u vai dar 1 sobre u pela derivada de u'. Então, vamos lá. Esse primeiro termo aqui vai dar 1 sobre 2R mais B vezes a derivada de 2R mais B. Mas lembra que o R é VT, então a derivada de 2VT mais B, que vai dar 2V.
Então, esse primeiro termo é 1 sobre 2R mais D vezes 2V. O segundo termo é 1 sobre 2R menos B vezes a derivada, que também é 2V. Então, fazendo as contas aqui, nós temos esse termo aqui. Lembrando que o R é igual a 1,5B, substituindo, fazendo as contas, nós temos que o módulo da força eletromotriz é dado por essa expressão aqui. Substituindo os números, isso vai dar em torno de 4,1 nanovolt, muito pequenininho. E qual a corrente induzida aqui na espira? Então, vamos voltar aqui. Ó. Conforme essa espira se afasta do fio, o fluxo de campo magnético aqui vai diminuir, porque ela vai pegar uma região cada vez mais fraca, o campo magnético, então vai haver uma diminuição de fluxo de campo magnético. Para isso, vai surgir uma corrente induzida de forma a aumentar, compensar essa diminuição. Então, vamos lá. Se a corrente aqui vai da direita para a esquerda, as linhas de campo, pela regra da mão direita, entram aqui na região da espira. Mas elas estão entrando cada vez menos, está diminuindo. Então, vai ter que haver um fluxo no sentido horário para que haja uma compensação, ou seja, hajam novas linhas de campo entrando nessa área para compensar o afastamento do fio. Então, a corrente aqui é no sentido horário. Quanto que vale? Vamos voltar aqui. Então, epsilon igual a RI. Eu acabei de calcular o epsilon, tenho o R, então posso tirar quanto vale o I, corrente induzida na espira. Então, é aqueles 4,1 nanovolt pela resistência que ele dá no problema, 0,4 miliohm. Isso vai dar em torno de 10 microamperes de corrente. Então, como eu falei, ela está no sentido horário, tá? Porque ao se afastar do fio, a espira, o fluxo diminui. Então, essa corrente vai compensar essa diminuição de fluxo, uma corrente no sentido horário.